queridos, tudo bem com vocês? Cheguinho por aqui para mais um episódio do nosso HBcast, o podcast da Igreja HB. Gente, é sempre uma alegria chegar até vocês através das redes sociais, sempre fazendo aquele convite especial para você nos acompanhar no Instagram e também lá no YouTube, Igreja HB Chapecó. É por lá que passa toda a nossa programação e também os episódios do nosso HBcast. Tem muita coisa legal rolando por lá. Corre e dá uma conferidinha, não deixa de curtir, de compartilhar e deixar a sua sugestão. Está no ar o HBcast de hoje. E antes de nós darmos início ao nosso episódio de hoje, nós queremos falar sobre os nossos patrocinadores. E nós vamos falar da West Tintas, com 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios imobiliários e impermeabilizantes para transformar seu ambiente. Sua vida pede mais cor, pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. O telefone deles é o 3323-0909. Falou em tintas, falou Oeste Tintas. E também queremos falar da Madeiro Comunicação Visual do nosso amigo Michael. Tudo o que você precisar em fachadas em ACM, letras personalizadas, cortes CNC, totem, painéis, adesivos e luminosos é com a Madeiro Comunicação Visual. O contato deles é o 49988553991. É Madeiro Comunicação Visual. Também a Ademicon, a maior administradora de consórcios e investimentos do país, com mais de 32 anos de história, sendo pioneira no consórcio de imóveis. À frente da marca, conta com um dos sócios investidores, Roberto Justus. É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimentos? Lógico que dá. É só você entrar em contato com o Raul pelo telefone 499-9820-0899. Eu falei da Ademicon. Meus queridos, nós vamos dar sequência aos nossos temas relevantes e hoje nós vamos falar... Prepara os dedos aí que hoje vai ser, ó, na ponta dos dedos aqui, porque nós vamos falar sobre saúde, minha gente. E aí, como é que está a sua saúde? Como é que você está se cuidando? Hoje nós vamos falar sobre saúde à luz da palavra. E para isso, não podia ser outra pessoa para falar sobre isso que não o nosso pastor. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês que estão assistindo também estejam bem. Esse é um assunto que nós iremos tratar bem polêmico, né? Que eu tenho certeza que, como assim me confrontou muito por um bom tempo, vai confrontar você, mas é para mudança e é para melhor. Eu vejo um sorriso um pouco maior hoje nesse episódio no seu rosto. Isso tem algum propósito? O que está acontecendo? Com certeza. Meus queridos, nós vamos falar sobre saúde então hoje. E nós convidamos o nosso pastor. Quem conhece o pastor Geraldo sabe que ele leva muito a sério essa questão da saúde. E a gente vai bater um papo a respeito disso, à luz da palavra. O que a Bíblia fala sobre saúde? E nós vamos começar falando sobre isso, pastor. O que a Bíblia fala sobre a nossa saúde? Deixa eu falar um adendo primeiro, como tu Diga lá. falou que eu levo muito a sério aquilo Uhum. que é relacionado à saúde, né? Quero deixar claro que não é somente sobre a saúde. Toda a minha vida é pautada num compromisso, num comprometimento com a Isso palavra, aí. com Deus, né? Para que eu possa desempenhar, né? Fazer que nem Paulo fala, né? Correr, né? Combater um bom combate. E eu acho que é em todas essas áreas, né? Em relação à saúde não é diferente, Sim. né? Num tempo onde a gente foi doutrinado, né, a estarmos ingerindo qualquer tipo de alimento e que é nocivo à saúde, né? É contrário àquilo que Deus criou. Exatamente. Tem muito se falado, principalmente agora sobre, após o lançamento do último livro do Luciano Subirá, a respeito desse tema, né, de saúde, a questão do jejum e os efeitos na saúde também, né? E tem sido falado muito sobre um personagem que a gente não conhecia, até o senhor já tinha comentado para nós, um homem chamado Robert Murray McShane. Acho que é assim que se É. fala, né? O homem que tinha uma mensagem e o cavalo, e ele matou o cavalo. Uhum. O que nós podemos falar, pastor, a respeito disso e que lição ele traz para nós nos dias de hoje? Quando o pastor Luciano Subirá começou a tratar desse tema, eu dei glórias a Deus porque isso já é um assunto que eu já venho já há muitos anos, né? Tanto que uma vez eu fui preparar uma ministração sobre o templo, né? E aí, templo do Espírito Santo. E aí a minha esposa disse, amor, se você ministrar essa mensagem, metade das ovelhas vão sair da igreja. Aí acabei dando um tempo, digo, não, não é esse o foco, mas acabei entendendo que, na realidade, é o foco também, Uhum. né?
Até nós recebemos agora no passado o pastor Paulo Canuto, Sim. né, ao qual foi o que despertou esse interesse, né, no pastor Luciano Subirá para tratar desse assunto. Né. Ele deu dá um testemunho, o pastor Paulo Canuto dá um testemunho, que quando uma certa fase da vida dele acabou morrendo e acabou vindo a falecer, e ele saiu do corpo e viu o corpo dele. E chegou, né, um anjo, Jesus, ele ouviu uma voz dizendo que não era para ele estar ali, né, que não era para ele estar ali naquele momento, que ele antecipou, né, foi culpa dele, né, que tinha muito mais vidas para ele salvar. E por causa da negligência dele, do cuidado pessoal, fez com que ele estivesse, né, vindo a falecer, a óbito. E aí o Senhor deu mais uma chance para ele, ele retornou ao corpo e começou, né, disseminar e testemunhar sobre isso aí e alcançou o pastor Luciano Subirá. Quer ver uma coisa, Tiaguinho? Eu tenho isso aí como muito relevante. Eu sou de um tempo, muitas vezes atrás, eu ouvi muitos pregadores falar, né? Até porque tinha uma época que eles viravam um emblema, né? Daquele refrigerante que dizia Alô Diabo, Uhum. né? Que diziam que não tinha nada a ver, que foi uma bênção de Deus. E eu nunca gostei desse jargão, né? Até tem outro que dizia assim, ó, crente não bebe, mas come, Como que é uma bebe, beleza. toma refrigerante, né? Tem uma passagem que eu quero abrir aqui, eu quero falar a vocês, quando Paulo está relatando, né, em 1 Coríntios capítulo 3, falando que nós somos o santuário do Espírito Santo. No versículo 16 diz assim, ó, não sabeis que vós sois de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí o versículo 17 é o que chama a atenção, ele diz assim, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus sois vós e é sagrado. Automaticamente, Paulo está dizendo que é o nosso corpo. Ele está dizendo assim que o santuário do Espírito Santo é o nosso corpo. E quem Uhum. destruir o corpo também será destruído. E uma das leis que o futuro só respeita, o amanhã só respeita, a lei da semeadura. Que nós semearmos hoje, nós vamos colher amanhã. E eu vou Exatamente. dizer que muitas pessoas estão partindo mais cedo do tempo porque eles se descuidaram, eles andaram conforme o curso do mundo, ou seja, do sistema que impõe para nós como e o que nós devemos comer. E nós, por acharmos normal, porque é algo normal, que não tem nada de normal, né? Acabamos entrando nisso sem questionar e vamos atrás, né, do ritmo do sistema e acabamos nos envenenando. E Sim. isso é muito ruim. E eu vou dizer para ti já, Tiaguinho, que isso é tão interessante que eu acompanhei um caso muito interessante, uma pessoa que eu amo muito há uns 8 anos atrás, já de uns 12, 13 anos eu dizia para essa pessoa, toda vez que a gente vinha visitar essa pessoa tomava muito refrigerante, comia muito doce, muito salgadinho, e eu dizia, né, você está se envenenando, você está se envenenando. E ela disse, um dia eu vou morrer mesmo, um dia eu vou morrer mesmo, né? E, mas a questão não é de morrer, a questão é a qualidade da vida que vai ter e quando vai morrer. Porque a gente está antecipando a nossa partida. E isso veio acontecer há 8 anos, há 8 para 9 anos atrás, né? Acabou descobrindo que estava com vários tumores e eu tenho muito forte no meu coração que isso foi uma colheita de uma semeadura, né? Partiu bem novo, né? Em relação sei que tem muitas enfermidades que são da genética, né? Mas você vai acabar desenvolvendo, fomentando essa doença antes do tempo. Um exemplo, todos nós temos células cancerígenas. O que a célula cancerígena é? Ela nada mais nada menos que uma célula saudável que adoeceu. E ela, para não morrer, ela vai lutar. E aí é onde entra a nossa alimentação. Nenhum açúcar, né? O refrigerante, salgadinho, doce. O açúcar, ele vai nutrir essa célula que está lutando para não morrer de um veneno. E ela acaba se tornando mal. Ela se nega a morrer, acaba achando uma maneira de se manter vivo e ela acaba se tornando uma célula má. E aí se torna um tumor. E aí começa, né, os vários tipos de câncer. Uma coisa que um dia nós estávamos conversando que eu achei muito interessante, que o senhor falou para nós,
E um dos objetivos de nós gravarmos esse episódio, que eu gostaria de salientar para você que está nos ouvindo, é fazer com que você pare e pense, e você reflita um pouco, porque às vezes a gente não percebe que a gente está sendo induzido diariamente pelo Uhum, sistema que é esse uhum, mundo, e vale a pena você sentar, você parar, refletir um pouco, você ouvir que você, o que nós estamos falando aqui é para trazer um alerta. uhum, Porque um dia nós estávamos conversando sobre a questão, se eu não me engano, acho que foi antes da Revolução Industrial, né? O senhor conversava a isso. questão do açúcar. Eu acho que é muito válido o senhor também tratar essa Uhum, questão do uhum. que o senhor, nós comentávamos sobre isso, né? É. Na realidade, são três alimentos que mais inflamam e causam doenças, né, no nosso organismo, que é o açúcar, o glúten e a lactose, né? Começar o glúten. O glúten e o açúcar, eles são paralelamente onde começou ali, né, antes do boom industrial, não se existia, né? Aí, em 1700 e alguma coisa, né, começou a descobrir-se a cana-de-açúcar e começou a se fabricar açúcar em larga escala. A mesma coisa o glúten, né? Em 1700 e pouco, até o que fortaleceu o glúten, né, fez a farinha, que muitos me perguntam, pastor, mas Jesus comeu pão e pão tinha farinha. Sim, Só que nessa época, quando a indústria começou a se expandir de uma maneira assustadora, né? Eles imaginaram que nem no caso do glúten, eles imaginaram que em seguida a população ia crescer muito e não ia ter condições de suprir a necessidade. Então eles mudaram geneticamente o a genética do trigo, alimento. né? E ali fizeram com que o trigo ficasse, o glúten ficasse muito mais forte. E hoje o nosso organismo não consegue mais quebrar esse glúten. E quando a gente ingere, né, o glúten, quando ele bate no estômago, ele emite um sinal, um falso sinal, um fake, dizendo para o organismo, né, para o intestino, para o estômago, que é onde capta pelas paredes os nutrientes que o nosso organismo precisa. Ele abre as defesas e faz com que a sujeira passe para dentro. Aí, onde o nosso sangue acaba lutando, em vez de lutar contra um vírus, uma bactéria, ele luta contra aquilo que nós permitimos, né, que entrasse. E aí ele acaba baixando a nossa imunidade, com a baixa imunidade é onde se manifesta as doenças. E o açúcar também. Com a cana-de-açúcar, né, com o advento da plantação de açúcar, automaticamente começou-se o doce, né, o açúcar, e entrou, né, nas casas de uma maneira assim, em abundância. E hoje nós comemos dezenas de vezes mais do que o nosso próprio organismo consegue Digerir. digerir. Exatamente. Para quem nós estávamos falando sobre o abençoado do Robert Murray McShane, para quem você que não conhece, depois pode pesquisar. Ele foi um avivalista escocês, né? Uhum, E que morreu com 29 anos, né? justamente. Muito novo. Muito novo. E aí tem uma passagem no Salmos 116 que fala sobre a questão da morte dos santos, né? E tal. Mas eu sempre tive um entendimento diferente que, como é precioso, né? Tipo, meio que romantizava, né? A morte Uhum, do. uhum. E aí, quando às vezes a gente ia num velório de alguém mais novo, né? Sempre, às vezes, era usada essa palavra. Mas se for analisar ao fundo a raiz da palavra, né? Na verdade, é como se fosse assim, que prejuízo é, né? Perder alguém tão Com jovem. certeza. Quanto lucro, entre aspas, para o reino essa pessoa poderia ter gerado, quanto mais ela poderia ter trabalhado para o Senhor se ela tivesse, de fato, cuidado da sua saúde, né? Com certeza. Mas não, no livro de Salmos, quando fala quão precioso é a morte dos santos, não que não deixe de ser para o Senhor, Sim, né? sim. Mas a questão é nós, aquilo que o Senhor preparou para nós fazermos, né? Pela nossa negligência, muitas vezes nós acabamos antecipando aquilo que seria, né, para mais tarde. E assim, com certeza, nós que conhecemos a palavra, deixamos de ser exemplo, de ganhar almas, né, de trazer pessoas para o reino de Deus. E isso é muito interessante, porque o que eu quero dizer assim, ó, eu sou responsável, e vou traçar um paralelo aqui, Uhum. né? Nós enchemos a nossa alma, né, pelos nossos olhos, que a gente vê, que é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Pelo aquilo que a gente ouve e pelo aquilo que a gente fala, que o Uhum. nosso ventre se enche pelo renovo. Então, se você começar a ouvir música do mundo, né? Se você começar a ver coisa errada, se você começar a falar palavras que não edificam, automaticamente você está se auto-sabotando. Você está se afastando cada vez mais de Deus, fazendo com que coisa
tóxicas entrem para dentro de você e você começa a ser tóxico também. Automaticamente, a parte do alimento é a mesma coisa. Se você começa a ingerir, né? E eu não sou radical, tá? Quero deixar aqui bem claro que eu não sou radical. De vez em quando eu como glúten, de vez em quando eu tomo leite, de vez em quando, né? Mas isso é esporádico. Chego Uhum. a passar assim 15, 10 dias sem comer nada com açúcar. O único açúcar que eu venho ingerir de vez em quando é o mel, né? Ainda assim com procedência, né? De vez em quando, né? A gente come um pão, come uma pizza, né? Ontem mesmo eu comi 2 pedaços de pizza, fui num local e aí eles serviram pizza, comi 2 pedaços de pizza, mas fazia já acho que 2, 3 meses que eu não comi, né? E porque é interessante, quando a Bíblia fala assim, ó, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, Tiaguinho. Se eu pegar e botar 2 mesas aqui, Uhum. né? Pegar e botar uma mesa aqui com frutas, verduras, legumes, né? E botar outra aqui. Que A tudo segunda. são produtos que Deus criou, Sim. né? E botar uma outra mesa com pizza, e tudo que foi de gênero alimentício que o homem criou. E qual dos dois você escolheria? É automático que é a segunda, mas a Noventa por maioria. cento vai Aham. escolher isso aí. Por quê? Ou mais, 99%. Por quê? Né? Qual a glória tem em você honrar mais aquilo que o homem criou? Uhum. Só que aquilo que o homem criou já pensando no teu paladar. E aquilo que Deus criou, criou pensando na tua saúde. Uhum. Exatamente. Veja bem, Tiaguinho, quando a palavra do Senhor fala que nós temos que ter uma metanoia, uma mudança de mente, ele não está falando só na questão de hábitos relacionados à nossa santidade como pessoa, mas também como hábitos alimentares. Porque se você observar, no Antigo Testamento, Jesus também priorizava isso. Uhum. Jesus prezava pela boa alimentação do povo, né? E hoje nós esquecemos disso. E isso é um assunto muito relevante, porque eu sempre costumo dizer, né? E como é que eu consegui girar a chave na minha mente? Literalmente, isso agrada a Deus? Isso beneficia a minha saúde? Isso traz um mal para a minha saúde? Isso é para a glória de Deus? Isso não é para a glória de Deus, né? Então, porque a minha intenção não é viver como Matusalém. Uhum. Minha intenção é ter uma qualidade de vida, né? É, quando eu estiver numa idade avançada, sem precisar ninguém me cuidar, né? Sabendo que o dia que eu partir não vai ser pelo mau cuidado que eu tive com o templo de Deus, do Espírito Santo, né? Eu fiz a minha parte. Então, automaticamente estou fazendo a minha parte. Então, automaticamente isso traz uma saúde e um bem-estar muito grande, sabe? De início era difícil, né? Tinha que ter uma ajuda eficaz, né, e poderosa do Espírito Santo, me dando domínio próprio, porque muitas vezes eu queria comer o que todo mundo estava comendo, Uhum. né? Mas eu dizia assim, não, eu não sou todo mundo. O conhecimento disso aí eu tive antes, então é a minha parte que eu tenho que fazer. Hoje eu tenho prazer em não me intoxicar, né? De vez em quando eu me dou o luxo, né, de comer uma coisa doce, comer uma pizza doce, né? Mas isso é bem esporádico e é bem esporádico. A gente tava falando sobre, o senhor comentou agora sobre a questão do domínio próprio, né? Ele não se aplica somente à questão de desejos carnais, né? Uhum, Falando em outros âmbitos, mas também nesse sentido da alimentação, né? com E certeza. também tem uma outra questão sobre o livre-arbítrio, né? Um Uhum, dia nós conversávamos sobre isso, a importância de você saber que. E nós conversávamos sobre pessoas que servem a Cristo, né? E muitas vezes, é claro que é bom deixar claro que a gente não está generalizando ou afirmando que está passando por isso é por causa disso, mas pode sim, né? Ser por causa de o que o senhor falou no começo lá, uma colheita, né? com certeza. Porque muitas vezes Jesus não cura, Jesus não faz mais como antigamente, mas às vezes não, a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que vamos fazer. Se eu escolho viver uma Justamente. vida
livre, fazendo o que eu quero, comendo a quantia que eu quero, do jeito que eu quero, me alimentando errado, Uhum. a vida que tem, e lá na frente eu desenvolvo um problema de saúde por causa disso, aí eu vou orar para que o Senhor me cure. Tem essa contradição, né, pastor? Com certeza. Na realidade, isso é uma teoria que eu tenho, que é minha, tá? Porque muitas vezes Jesus não opera a cura. O poder do Senhor continua a mesma, mesmo ele curava ontem e cura hoje, e continuará curando amanhã. A questão é que o Senhor não interfere na lei da semeadura. Ele perdoa o nosso pecado, né? Mas ele não interfere. Com Davi lá um exemplo, Davi acabou pecando, adulterando, né? E um monte de erros que ele cometeu, né? E ele se arrepende, ora, e o Senhor vem e diz, ó, o Senhor hoje perdoou teu pecado. Mas a consequência, a espada não se Sim. apartaria da casa dele. Ele continuou colhendo. Toda a geração dele veio colher o que ele cometeu de errado. E hoje eu vejo essa mesma lei em relação a muitas pessoas que acabam tendo enfermidade e não são curadas, porque elas sabem se alimentar a vida inteira mal, né? Automaticamente, aí a pessoa muitas vezes ora, jejua e não é curada. Por quê? O Senhor perdoa. Ele tem intoxicado, né, o corpo, né, ter fomentado uma doença antecipadamente, antes do tempo, ou que estava quietinha ali, né, no organismo, no corpo, e veio adoecer, aí depois ora, jejum e não é curada. Por quê? Porque ela plantou isso. Então, isso é uma teoria que eu tenho, né, não sei se é uma coisa minha, né, por estar observando, né, hoje a sociedade, porque a mesma maneira que o nosso corpo espiritual responde àquilo que nós ingerimos, né, através da palavra, oração, hinos, salmos, cânticos, né, como fala em Efésios, né, para a gente ser cheio do Espírito Santo, assim o nosso corpo também biológico responde àquilo que nós colocamos para dentro, nós ingerimos. Então, automaticamente, aquilo que você está ingerindo ou vai gerar saúde ou vai gerar doença. Aí é importante, de fato, acontecer essa metanoia, né? Essa mudança de mente, porque para que você pare de colher o que você plantou na Uhum. ignorância, às vezes sem ter o entendimento, mas que você comece a ter esse entendimento das coisas que o Senhor quer que a gente viva, né? E daí para frente começar a colher novas coisas, coisas boas, né, pastor? O que eu percebo assim também é que o ser humano, infelizmente, ele é assim, que a maioria das vezes ele deixa para correr atrás da saúde, né? Depois, quando tá com o colesterol totalmente alterado, já está com diabetes, o coração já está dando sinais de problema, aí começa a procurar a ajuda ao se cuidar, né? Que conselho que o senhor dá para que não deixe chegar nesse ponto, né? Mas que de fato busque cuidar da sua saúde com antecedência para não deixar para às vezes não dá tempo, né? Às Uhum. vezes não dá tempo de você, como diz o ditado, aí, correr atrás do balde, né? Com certeza. Geralmente, na vida é tudo assim. Relacionado em casamento, relacionado a um relacionamento com Deus, relacionado à saúde. As pessoas só vão se dar conta quando estão perdendo. Infelizmente, é isso que na maioria dos casos acontece. Por isso que eu dou um conselho a você de buscar uma informação, né, com pessoas confiáveis e fontes confiáveis para você entender o que faz bem e o que não faz bem, qual é o limite, né, do que você precisa comer, o que que é inflamatório, o que que não é inflamatório. O teu corpo, ele consegue digerir qual o percentual de açúcar diário, de lactose diária, de glúten, né? Com fontes confiáveis, tenho certeza que você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. E a gente nunca teve tanto acesso à informação como agora, né? Justamente. E muito tem se falado nisso, nesse sentido de você cuidar da sua saúde, né? De Uhum. você melhorar a sua qualidade de vida. E até eu faço um desafio aqui para quem está nos ouvindo, pastor, de você refletir. Faça uma reflexão. Esse dia eu estava fazendo sobre isso. Se não está andando conforme o molde desse mundo, né? Nesse Uhum. quesito. Os especialistas dizem que você manter uma alimentação correta, né, equilibrada, e você praticar pelo menos exercício 3 vezes por semana, no mínimo, né, falando de academia, no caso, né, Justamente. musculação, Que é muito necessário. seria o ideal, assim, né, para você Uhum. ter uma qualidade de vida, cuidar do seu corpo e tal. Eu faço um desafio, né, para você parar hoje e pensar, você está conseguindo fazer isso? Você está conseguindo se alimentar direito?
ou você está na correria, come qualquer coisa, não almoça, não toma café, come qualquer coisa, não se exercita, e aí dá uma refletida nisso, pensa para ver como é que tá e vê o que que pode ser feito, o que que pode mudar, né, pastor? Justamente. Primeiro passo para ter uma qualidade de vida relacionada ao corpo é você cuidar da tua alimentação. Segundo passo, procurar uma academia, né? Fazer um exercício ou algo semelhante. E o terceiro passo é aquilo que passa na tua mente, porque aquilo que nós pensamos tem um impacto diretamente na nossa saúde também. Uhum, exatamente. Gente, esse tema é muito relevante, até vale a pena, futuramente, se você assim vocês desejarem, a gente está trazendo um profissional da área também, né, pastor? Justamente. Da a nutricionista a gente tem personal trainer, temos vários Justamente. profissionais que trabalham com isso, acho que vale muito a pena, porque é um tema muito relevante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. E às vezes a gente se preocupa tanto somente com a gente, mas o nosso exemplo ele arrasta muito. E aí nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos netos, e aí você vai ter saúde para você desfrutar dos seus filhos, dos seus netos, né? Eu não me lembro quem que falou, acho que foi o Alca que falou aqui, que ele estava falando sobre a questão de um exemplo que ele teve em um livro, né? Que o cara pede para ele se ele morreria pelo seu filho, né? E ele disse, com certeza. Aí ele fala, então por que você não decide viver pelo seu filho, né? De você se Justamente. cuidar ao ponto de você ter uma qualidade de vida, de você ver os seus filhos casarem, seus filhos terem filhos, né? Poder cuidar, mimar os netos, né? E isso é coisa que a maioria das pessoas não pensam hoje, né? Porque Uhum. estão envolvidas. E aí eu volto a falar, é necessário essa reflexão. Com certeza. Parar para ver, será que eu não estou caminhando conforme, já não estou no automático, andando conforme o que o mundo está sugerindo para mim? Porque você olha a televisão, você olha comerciais, você olha a rede social, é um incentivo diário e ah, Constante. constante ao consumismo. Quanto Justamente. mais você tem, mais você quer, quanto você mais você tem que viver para conquistar. E aquela vida comum que também é um culto ao Senhor, né? Que é o básico, né? É você acaba esquecendo. Nós comentávamos sobre isso. ah, eu não me lembro quem que falou que estava lá na África, se eu não me engano. E aí lá não tinha outras coisas para fazer. Tipo, tinha que se contentar com o que tinha Justo. e tava tudo certo. Uhum. E aí veio pra cidade, voltou de volta pra cá, tendo shopping, tendo mercado disponível a toda hora e nunca tá satisfeito, né? Como Justamente. o sistema ele trabalha nesse sentido, né, pastor? Uhum. Ele trabalha para tentar nos levar para que nós vivamos, porque esse é o lei do consumismo, né? Nós temos que manter a máquina. E a máquina nos impõe isso aí e nós muitas vezes não questionamos isso. Aceitamos de bom grado e quem é o maior prejudicado somos nós. Então, conselho você, cuide de você, se Exatamente. ame mais. E aí, para nós encaminhar para o final do nosso HBcast de hoje, muitos vão falar, mas a Bíblia fala muito, e é um dos símbolos, né, mais marcantes da Bíblia, né, até da ceia, que é o pão, né, que o senhor falou de antes. Mas um dia o senhor também comentou, um dos vários assuntos ricos que a gente teve, é sobre o pão de hoje, não é o mesmo pão Não, daquela não tem época, nada a né, ver. não tem Não, nem não tem nada a comparação, ver. né. Então, vale essa ressalva de você cuidar, que às vezes você defende uma coisa que não tem o conhecimento, né, sobre isso. Justamente. Uhum. Meus queridos, esse foi o nosso HBcast de hoje. O senhor quer dar uma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Não. Só ouça com atenção tudo aquilo que nós falamos e coloque em prática, que eu tenho certeza que muitas coisas virão de boas a acontecer. Amém, meus queridos. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Lembre-se sempre de procurar ter um equilíbrio, né, em todas as coisas. Não é os dois extremos, mas é necessário você se cuidar, você buscar se conhecer, ver o que está errado. Muitas pessoas andam por aí se escorando, com muito sono, cansadas e acham que é a correria do dia a dia, mas às vezes não se cuida na questão da alimentação. Justo. E não cabe aqui, tipo, aquela questão de espiritualizar tudo, né? Como o senhor disse, Uhum. eu vou morrer mesmo, eu vou morrer no dia que o Justamente. senhor quer, não houve... Mas você pode se cuidar e ter uma qualidade de vida dentro dos dias que o Senhor já preparou para você. É isso Tá aí. bom? Deus abençoe vocês. Esse foi o HBcast de hoje e espero com alegria no coração vocês no nosso próximo episódio do HBcast, o podcast da Igreja HB.